A palavra do Senhor diz, em Romanos 5, versículo 12, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Se nós já nascemos no pecado, em Salmo 51, não Isaías, Salmo 51, versículo 5, a palavra do Senhor diz que eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Eu já fui concebido pecador. Por quê? Porque se por um homem, que foi Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Romanos 3, versículo 23, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem ele é pecador por causa da natureza do seu pecado. É a questão de natureza, e não por aquilo que o homem faz, e sim por aquilo que ele é. Eu estou vendo aqui no livro de Efésios capítulo 2, a palavra do Senhor diz assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, todos nós, eu e você, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza, filhos da ira. Eu e você somos portadores da natureza chamada pecado. Se a lei divina diz que o salário do pecado é a morte, e se nós somos portadores ainda desta natureza chamada pecado, nós estamos condenados à morte eterna. Ali vem o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo diz em João 12, 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Quando o Senhor Jesus Cristo nos atraiu no seu corpo na cruz, Deus o Pai nos batizou em Cristo, nos incluiu em Cristo, e aí em 2 Coríntios 5, 14, ele diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. Se a lei divina exige a morte do pecador, e esse pecador não consegue se matar para a natureza do pecado, que ele já herdou, já vem de fábrica, somente a morte desse pecador pode ele ser justificado desta natureza. Em Romanos capítulo 6, versículo 7, a palavra do Senhor diz: porquanto quem morreu justificado está do pecado. Ele não fala pecados cometidos. Ele fala pecado da natureza. Essa natureza nos faz filhos da ira. Essa natureza nos leva à morte eterna. Esta natureza de Adão, essa natureza é chamada pecado. Mas quando Cristo nos atraiu no seu corpo, ele nos fez morrer para o pecado.
Se eu fui morto para o pecado, a natureza do pecado, eu fui justificado diante de Deus Pai por esta natureza chamada pecado. Eu fui justificado. Em Cristo, na cruz, nós fomos justificados da nossa natureza chamada pecado. O sangue de Jesus foi para perdoar os nossos pecados cometidos e ele nos purifica de todos os nossos pecados. Mas a morte de Jesus foi para a nossa morte, morte da nossa natureza chamada pecado. Em Mateus 15:13, a palavra do Senhor diz: a planta da qual Deus não plantou será arrancada. E em Romanos capítulo 6, versículo 6, diz que nós devemos saber disto. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Jesus crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído, para que nós não sirvamos mais o pecado como um escravo. Portanto, esta é a experiência do novo nascimento. A experiência do novo nascimento, que João 3:3 diz que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, essa experiência do novo nascimento foi para que nós experimentássemos a nossa morte para a natureza de Adão, a nossa morte para a natureza condenada, que já nascemos com ela. Agora precisamos ter a experiência da nossa morte para essa natureza e ressuscitado juntamente com Cristo. Em Efésios 2:6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo. Portanto, a cruz é um marco para mim e para você. Sem a nossa crucificação no corpo de Cristo, pela cruz, morte da velha vida e ressurreição para uma nova vida, eu e você, sem esta experiência pela fé, eu e você não iremos para o céu. Portanto, nós não somos salvos. Porque nós somos salvos do quê? Senão sermos salvos da natureza de Adão. E nós somos salvos para a natureza de Adão somente quando nós cremos que nós morremos no último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Morremos com ele e fomos ressuscitados juntamente com ele para uma nova vida. Amém?